Olá, vamos hoje dar continuidade ao nosso assunto. Estamos falando sobre anjos e o ministério dos anjos é uma bênção que o nosso Pai deu para nós, uma provisão que o Senhor fez e que nós podemos receber por meio da obra completa do Senhor Jesus Cristo. É preciso nós entendermos que temos que andar com o Senhor para podermos desfrutar desse ministério, porque os anjos, o Salmo 34 diz, os anjos acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os protegem. E assim como essa promessa, há muitas outras promessas na palavra de Deus para aqueles que temem ao Senhor, sempre lembrando que o temor do Senhor é o Espírito Santo de Deus que produz em nós o temor do Senhor. Conforme Isaías, capítulo 11, hoje nós vamos orar, porque vamos tratar de um ministério dos anjos que é extremamente, como todos os demais, necessário. Nosso Pai proveu, porque na sua infinita sabedoria, Ele vê que nós precisamos. Então nós vamos orar primeiro. Vamos orar e vamos pedir ao nosso Pai Celestial, inclusive que envie os seus anjos, para que estejam conosco, para que estejam nos guardando, nos protegendo, livrando de todo o mal, tudo aquilo, enfim, que o Senhor vê, nosso Deus vê, que nós precisamos nesse tempo. Pai, graças te damos, Senhor. Oh, Senhor Deus. Te louvo por Yeshua HaMashiach. Nós te louvamos, Senhor, por aquilo que Tu és e também por aquilo que Tu nos deste, Senhor. Tão grande salvação. Ah, Pai eterno, graças te damos, Senhor, pelo ministério dos anjos. Graças te damos, Senhor, pela Tua obra completa, por tudo que Tu fizeste, Senhor, pelo Teu amor infinito, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia no meio do juízo. Tudo, Senhor. Em tudo o Senhor fez a provisão completa para nós. E nós, Senhor, como homens e mulheres que receberam a Tua palavra, Senhor, que receberam o sangue de Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Senhor, nós, neste dia, Senhor, queremos mais uma vez Te louvar, Te bendizer, Te adorar por tudo que Tu és e Te dar louvores e ações de graças por tudo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós Te louvamos, Te damos graças. Ah, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Oh Senhor, glória a Ti, Senhor, aleluia, aleluia. Hoje nós vamos ver um pouco sobre anjos de libertação e de guerra. No nosso vídeo anterior, vimos sobre anjos de proteção e direção. E hoje nós vamos ver então sobre anjos de libertação e de guerra. É muito importante nós entendermos que todo o ministério dos anjos acontece sob as ordens de Deus. Deus, o Espírito Santo, para cada situação, Ele sabe o que é necessário. A nossa dependência, a nossa oração deve ser exclusivamente ao Senhor. Sim, nós podemos pedir, Senhor, envia Teus anjos para nos protegerem, para nos livrarem de todo o mal, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. E a palavra de Deus, ela é abundante em ensinamentos. O que nós estamos também sobre o ministério dos anjos, que eu queria dizer, o que nós estamos vendo aqui é só uma introdução, é algo que você que está acompanhando a série pode entender, assim como eu entendi, porque eu também recebi algumas coisas pertinentes, algumas coisas que dizem a respeito ao ministério dos anjos. A principal delas é que eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Que eles se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livram. Que eles nos guardam. Salmo 91
tantos textos que você pode fazer por você mesmo um estudo, mas não faça um estudo por um estudo, faça um estudo para viver aquilo que você está estudando, né? Porque senão o conhecimento sem a prática, sem a experiência da comunhão íntima com o nosso Pai por meio do Espírito Santo, que é o que nos foi dado pela obra do Senhor Jesus Cristo, que abriu o caminho para chegarmos diante do trono da graça. Sem o Espírito Santo de Deus é ocultismo. Falei, é ocultismo. Ou estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou então toda atividade que invocarmos, que a pessoa invocar, né, sem a direção clara do Espírito Santo de Deus, será ocultismo. Por isso que é tão importante, antes de nos aventurarmos em certas situações, nós conhecermos a palavra e nós termos e orarmos e pedirmos ao Senhor, ao nosso Deus, por meio do Espírito Santo, que Ele nos capacite, que Ele nos ajude. Então hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o ministério dos anjos de libertação e guerra. Houve uma época, algumas décadas atrás, que guerra espiritual foi assim um assunto muito estudado, houve muita publicação a respeito, né, sobre guerra espiritual, sobre princípios de guerra espiritual, sobre estratégias de guerra espiritual. E em tudo isso nós temos aprendido. São coisas que são importantes, são valiosas. Porém, há uma interferência dos anjos de libertação e guerra espiritual que não depende de estratégias que brotem na alma. Depende de corações completamente quebrantados, rendidos aos pés do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, orando e orando e orando. E aqui eu quero lembrar de Daniel, nós vamos mencionar Daniel hoje novamente, mas Daniel, quando houve interferência de anjos, ele não estava pedindo ao Pai que mandasse anjos, ele estava orando, ele estava quebrantado, confessando seus pecados, os pecados do povo, os pecados da nação, e orando e jejuando e clamando a Deus por entendimento, e orando, e orando, e orando, e orando. E Deus, nosso Pai, o Espírito Santo, naquela circunstância, providenciou a operação dos anjos que Ele, o Espírito de Deus, julgou que fossem necessários naquele momento. Então isso é fundamental e eu gostaria que ficasse bem registrado para nós. Amém? Porque o Senhor Jesus Cristo fez tudo. E Ele enviou o Espírito Santo para que não andemos sós. Então nós não podemos depender de nós. Jamais. Jamais depender de nós. Precisamos depender do Espírito Santo de Deus. E realmente ter experiências de intimidade com o Senhor no lugar secreto. Porque você não fica em dúvida, será que eu tive uma experiência com o Senhor? Não, quando você tem uma experiência de comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, você sabe que teve essa experiência. Você sabe disso. Ela é completamente distinta de tudo aquilo que brota muitas vezes da nossa alma, que também deve estar envolvida no louvor e na adoração. Mas quando o Espírito de Deus move dentro de nós, move em nós, nós sabemos que Ele moveu. Então eu queria deixar isso com vocês, né? Esses anjos de libertação e de guerra não precisam necessariamente trabalhar juntos. Anjos de libertação nem sempre precisam fazer guerra para que uma libertação ocorra. E anjos de guerra não precisam necessariamente libertar ninguém. Eles vão fazer a guerra cumprindo a missão. Às vezes é nos céus e às vezes é na terra. E eu quero hoje ver com vocês em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, relata uma guerra onde um anjo apenas, um anjo de guerra, fez uma obra
que foi a consequência dela foi vista na terra. Então, só para nos situarmos, o rei Ezequias, que era o rei de Judá, né? Ezequias começou a reinar no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Então, Ezequias foi rei de Judá. E quando, no 4º ano do rei Ezequias, o rei da Síria subiu contra Samaria, que era o reino de Israel, e a cercou e a tomou. E ao fim de 3 anos, era o 6º ano de Ezequias, eu estou lendo no versículo 13, no ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, outro rei, o rei da Síria, veio contra as cidades fortes de Judá e as tomou. E mandou mensageiros para Ezequias. Senaqueribe, ele mandou dizer a Ezequias, e agora eu estou lendo 2 Reis 18 ainda, no versículo 19. Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavras de lábio aconselho o poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Palavras de Senaqueribe, através de um mensageiro para o rei Ezequias. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito. Tá? Então, ele disse, se você confia no Egito, se você se encostar nele, será como uma cana quebrada que vai entrar pela mão e vai furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito. Versículo 22. Se, porém, me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá, Jerusalém, perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém? Mandou então essa mensagem, e quando o povo, né, os enviados de Ezequias ouviram, eles pediram aos enviados de Senaqueribe que falasse em siríaco, porque eles entenderiam. Versículo 26 diz, não nos fale em judaico aos ouvidos do povo, porque está em cima do muro. Então, tanto Eliaquim como Sebna e Joá pediram a Rapsaque que falasse para eles em siríaco e não na linguagem que todo o povo pudesse ouvir. Mas era a intenção de Senaqueribe que todo o povo ouvisse. Por quê? Porque havia essa intimidação para que o rei simplesmente se rendesse, para que Ezequias simplesmente se rendesse. E aí o enviado de Senaqueribe, no versículo 30, diz assim, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presente e saí a mim, e cada um coma da sua vida e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra melhor, enfim. Senaqueribe mandou os seus enviados fazer uma proposta para o povo. E no versículo 33 do capítulo 18 de 2 Reis, ele diz, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? E aí ele arrota prepotência e arrogância, né? No versículo 35, depois de falar de deuses que não são deuses, né? Quais são eles dentre todos os deuses das terras que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém o povo se calou. Então esse enviado de Senaqueribe, o próprio Senaqueribe, afrontava e intimidava Judá e o rei Ezequias. Por quê? Porque Senaqueribe tinha poder para fazer o que dizia. Ele tinha um exército grande na terra. Entende? Então, ele tinha um poderio militar muito grande. E essa guerra
era uma guerra entre reis, entre autoridades, entre Ezequias e Senaqueribe, com os seus respectivos povos. Só que Ezequias, ele clamou ao Senhor. Aqui nós entramos em 2 Reis 19. Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Então, Ezequias, assim como Josafá, em 2 Crônicas 20, oraram ao Senhor, se apresentaram diante do Senhor e colocaram uma situação em que absolutamente eles não tinham condições de enfrentar o exército inimigo. Quando nós estamos numa condição em que nós não temos condições de enfrentar uma situação, essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. E aqui nós temos uma situação de guerra entre principados. Toda vez que estivermos lidando com situações desse tipo, é importante atentarmos para o ministério dos anjos. Porque a nossa parte é orar, é nos quebrantar, como já falei, é nos apresentar diante do Senhor, é colocar a situação diante do Senhor. E o Espírito Santo, que prescruta todas as coisas, ele vai discernir e enviar o socorro, o auxílio, a resposta, segundo ele vê que é necessário para aquela situação. Por quê? Como eu falei um pouquinho atrás, há décadas atrás, houve todo um estudo, esclarecimentos sobre situações de guerra espiritual, estratégias, e com isso houve uma extrapolação. Há pessoas que tentam ir, por exemplo, ao segundo céu para fazer guerra. Eu não sei por que você está indo ao segundo céu. Se você tem os anjos e Jesus, que é o príncipe sobre todos os principados, o Senhor Jesus. Ele é o príncipe dos exércitos de Yahweh. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o grande Egibor, aleluia, aquele que venceu todas as coisas. Nós temos o Senhor, nós temos acesso ao trono pelo sangue de Cristo, e por esse meio, com este principado sobre nós, que é Yeshua HaMashiach, nós descansamos e deixamos que Ele decida, que Ele faça o serviço. Amém? Existem, amados, pessoas que colheram desastre graves, coisas graves, por terem ido a tais lugares, especialmente quando não foram enviadas para lá. Eu não estou aqui querendo desestimular ninguém, mas preocupa-me quando muitas vezes um cristão sem conhecimento, sem entendimento, levanta a mão e determina que os anjos ataquem o principado tal, ou então repreende o principado tal, ou repreende Satanás. Amados, a guerra contra Satanás é feita pelos príncipes de Deus, os exércitos celestiais. Aliás, ele já foi vencido, mas é o Senhor que determina as ações contra ele. Então, como eu disse, pessoas desafiam principados e colhem consequências terríveis, né? Nós precisamos nos lembrar de algo. O homem tem uma esfera de autoridade, tem uma área, tem uma circunscrição de autoridade, e deveria ser por meio do Espírito Santo, ou por ordem do Pai, uma ordem expressa do Pai, por meio do Espírito Santo,
que alguém se aventure a ir a certos lugares. Há pessoas que têm tentado empurrar para baixo algumas coisas do segundo céu. Se o Senhor assim permitir, um dia vamos falar sobre isso. Agora é importante entendermos que como cristãos, como vasos de barro, cheios do Espírito Santo, nós precisamos seguir o nosso orientador. Nós precisamos seguir o nosso mestre. Nós precisamos receber dele instruções e nos atermos àquilo que o Senhor determinou para nós. Amém? Claro que, sob a prescrição dele, o Senhor pode usar você no plano que ele quiser. Eu não estou dizendo que não, estou dizendo apenas para que nós tenhamos esta intimidade, esta comunhão por meio do Espírito Santo, de tal maneira que ele possa nos mover como ele quiser. Tá? Mas não leve, que nós não levemos nós mesmos a certos lugares sem que saibamos até mesmo sequer como eles operam, como esses lugares operam. Tá? O que estão fazendo e nem sabem como se movem lá. À medida que nós oramos, todos nós vemos o trabalho. Nós temos o Espírito Santo, temos anjos e nosso primeiro lugar de autoridade é na terra. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Né? Ele ensinou a orar. Então, para nós, a terra é o primeiro plano. Amém? É o primeiro lugar. Claro, de novo repetindo, que o Senhor pode usar pessoas em qualquer dimensão. Toda vez que você, ou eu, Deus não permita, deixa o seu lugar designado como o primeiro, que é a terra, e vai a lugares para os quais não está autorizado a ir, pode ser, primeiro, que enfrente guerra desnecessária. Por quê? Os principados têm um modo de conseguir pessoas aqui na terra para agirem muito rapidamente contra você, entendeu? Especialmente se você não foi enviado para aquele lugar onde você foi, né? Deus não permita. Segundo, você pode se tornar uma baixa, você sabe do que eu estou falando, resultante daquelas guerras que não são necessárias, ou que não são suas. Terceiro, você pode se tornar um alvo. Todos nos tornamos um alvo quando nos convertemos, quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui estou falando de um tipo de alvo em que, se o teu estilo de vida não fecha com o que você está fazendo, que é guerra nos céus, você pode se tornar um alvo fácil, em que eles estão esperando você sair do fogo, vamos dizer assim, e voltar ao seu estado normal, corriqueiro, para então te atacar. Portanto, lembre-se que você estava quente para aquele momento. Então você tenta alcançar, você tenta alcançar esse lugar não designado para você. E eles não podem te encontrar ou ver você. Mas, se você não foi designado para tanto, eles esperam você voltar ao seu estado usual, então essa pessoa se torna um alvo. E eu oro em nome de Yeshua HaMashiach, que não seja assim com você, assim como não quero para mim. Isso é o que chamamos de baixas desnecessárias. Por exemplo, uma igreja que foi ao segundo céu para lutar contra um principado que era responsável por abortos. Não há nada errado em orar pedindo a Deus a sua operação contra os principados que estão atuando em uma determinada área. Orando ao Pai, que Ele, segundo a sua infinita sabedoria, determine ações a esse respeito. O problema é que nessa igreja que é exemplo, eles começaram a ir ao segundo céu e atacar o principado, entende? E com isso, expuseram a igreja. E muitas mulheres grávidas na igreja começaram a morrer. Isso foi relatado por essa preciosa irmã que me ensinou o que eu estou passando para vocês. Inclusive, estou lendo anotações que eu fiz. Inicialmente, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas quando perguntaram, o Senhor revelou e tornou conhecido a eles que eles tinham ultrapassado a sua área de jurisdição. Tudo isso acontece
Tudo isso é para trazer conhecimento e entendimento, não é para trazer medo, como eu já falei, mas alinhamento e submissão à autoridade. Qual é a autoridade sobre nós? Não são principados e potestades, dominadores e forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. A nossa luta é contra eles, mas nós não vamos na nossa força. O Espírito de Deus é que comanda essa guerra. É Ele que faz essa guerra. A nossa parte é estarmos em alinhamento e submissão à autoridade, ao senhorio de Cristo, realmente com a sua graça, com a sua misericórdia, obedecendo a sua palavra e orando, né? Se Deus quiser colocar alguém nesses céus, Ele pode fazê-lo. Ele decide e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Amém. Aleluia. Glória ao Cristo ressurreto. Todas as bênçãos celestiais, espirituais nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que diz respeito à vida e à piedade nos foi dado pelo Pai em Cristo Jesus. Não precisamos pedir a Ele para que isso aconteça. Seja a sua vontade se acontecer. Somente isto. Submissão à autoridade é mais importante do que você ir ao segundo céu em nome de fazer guerra. Mesmo se você for ao segundo céu, tenha certeza de estar submisso à autoridade. Tenha certeza que foi Deus quem enviou. Eu quero contar aqui um exemplo para vocês. Quando começou esta onda de fechamentos, né, em todas as cidades, uma irmã preciosa me enviou uma mensagem. Ela disse, olha, eu estou orando. Antes disso, isso foi 2019, finalzinho de 2019, ela disse, eu não entendo, eu só ouço o Senhor dizendo, diga para minha filha circular a quadra dizendo esteja aberto. No final de 2019, glória a Deus, eu fiz o percurso, 7 dias orando em línguas. Eu disse, Senhor, eu não entendo, mas conheço minha irmã, ela é profeta, e eu, em obediência, Senhor, a Ti, eu vou fazer esses 7 dias orando em línguas, porque eu não sei sequer do que se trata. E quando começou o ano 2020, logo em seguida, houve decretos, se vocês lembram, e esses decretos ordenavam fechamentos. Fechamentos. Você sabe do que eu estou falando. Porém, nosso local de encontro ficou fechado nas primeiras 3 semanas em que esse decreto foi determinado. E depois disso, não fechou mais. Com restrições, mas abertos. Entende? Então, quando nós estamos... Deixa eu acertar um pouquinho isso aqui. Não é assim porque eu estou gravando em 2, porque não sei qual dos 2 vai ficar melhor. Então, você me perdoa aí, você que está assistindo. Né? Quando nós estamos submissos à autoridade do Espírito Santo de Deus, Ele sabe como nos encontrar, ele sabe como se comunicar conosco, Ele sabe como nos posicionar, Ele sabe onde nos colocar, Ele comanda tudo, mas a nossa comunhão tem que ser diária e não de ouvir falar, tem que ser vivência de intimidade com o Senhor. E nós falhamos, muitas vezes falhamos, mas o Senhor nos chama, e quando Ele nos chama de volta para a oração, nós precisamos correr, oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, apresentar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça para que Ele use segundo Ele quiser. Então, o entendimento precisa ser algo que nós recebemos do Senhor, que aprendemos com o Senhor, que aprendemos na palavra e que nós possamos efetivamente praticar, para que não haja batalhas desnecessárias, para que não haja baixas desnecessárias, para que não haja desastres que não precisariam estar na vida das pessoas. 2 Reis 19, ainda, quando nós estamos falando de Ezequias, que enviou mensageiros a Isaías, no versículo 6, Isaías lhes disse: assim direis ao vosso
Senhor, rei, né? Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na terra. Então, nós vemos aqui que o Senhor manda o profeta para Ezequias e disse, olha, esta é uma batalha diferente, ela vai ser resolvida em nível de principados. Enquanto na terra, entenda, os dois reis estavam lidando com exércitos, Deus ia tratar desta batalha, desta guerra, a nível de principados. O exército de Ezequias, como falei, era muito menor e mais fraco, e ele sabia disso. Ezequias correu para o Senhor, ele se prostrou perante o Senhor e trouxe um pedido ao Senhor. Enquanto ele estava com o Senhor, focando nele, a palavra do Senhor veio a ele, né, através do profeta, e a instrução veio através daquela palavra. Portanto, se o Senhor quisesse que ele fosse à batalha contra Senaqueribe, o Senhor teria dito a ele, mas o Senhor não disse isso. Às vezes o Senhor dizia para Davi, vai a essa batalha. Às vezes ele dizia, não vai. Às vezes ele dizia, espera. Às vezes ele dizia, quando você ouvir um ruído sobre as árvores, então vá. Por quê? Porque ele estava indo na frente. Né? Então, o Senhor deu a Ezequias uma palavra, ele assegurou o que aconteceria. Como o rei assírio, o Senaqueribe. Então, Ezequias não sabia como isso aconteceria, como nós muitas vezes, né? Recebemos uma palavra do Senhor, mas nós não sabemos como vai acontecer. Né? E ele somente permaneceu alinhado a ela, disse, glória a Deus, é isso mesmo. Né? Assim como Davi. Davi, quando o Senhor mandava ir para a guerra, ele ia, não importava o tamanho do exército. Quando o Senhor dizia não vai, ele não ia. Né? Com Abraão, por exemplo, Deus disse para ir, e eram 5 reis, não era um só. E o Senhor foi com Abraão, e Abraão venceu. O mesmo padrão pode ser visto com Débora e Baraque. Eu estou só citando, depois você procura os textos. Era com forças demoníacas, com principados e poderes malignos. E Deus não manda ninguém sozinho para esse tipo de ação, por causa da intensidade com que acontece. Juízes 5, 20 e 23, as estrelas lutaram. Com Débora e Baraque, as estrelas lutaram. Foi uma batalha celestial, basicamente. Os rios lutaram. Versículo 21. Os elementos lutaram. Você pode procurar em Juízes 5, do versículo 20 ao 23. Foi uma guerra séria contra Cícera e seus exércitos no âmbito espiritual. Por exemplo, com Moisés, no Cântico de Moisés, você pode ver que houve séria guerra. Outro exemplo é Daniel, quando ele começou a orar pela nação. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Toda a tarefa dele consistiu em orar e continuar orando pela nação, não indo lá desafiar os principados que atuavam contra a nação. Toda a tarefa dele era esta. Enquanto isso havia guerra no céu, mas ele prosseguiu na intercessão, confissão de pecados, nos quais ele também se incluiu. Você pode ver em Daniel, no capítulo 9, ele na sua oração, de joelhos intercedendo e confessando pecados. Toda vez que você vê um exército agindo na terra, você pode geralmente encontrar uma conexão nos céus. Quando uma força está atuando fortemente na terra, essa força, esse poder, esse exército na terra tem uma contrapartida, que é um principado, dependendo, né, do tipo, se é celestial ou maligno, atuando e dando força a esse exército na terra. Entende? Então, é isso mesmo. Quando há então, na terra, um poder, um exército, uma autoridade agindo na terra, tem uma força celestial.
nas regiões celestes, que pode ser do Senhor ou não do Senhor. Tá? Na situação de Ezequias, Ezequias não sabia o que Deus ia fazer, mas Deus enviou um anjo. Tá? Na palavra profética ele só disse: meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. Então Ezequias não sabia, mas nós, na sequência, nós sabemos o que acontece. Por quê? Todo, segundo o Reis 19, todo o segundo Reis 19 aqui, versículo 21 em diante, esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio dos teus mensageiros afrontaste Yahweh, e disseste: com a multidão dos meus carros subo eu ao alto dos montes, ao lado do Líbano. E assim prossegue a palavra do Senhor. O versículo 28 de 2 Reis 19 diz: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Tá? Então, e o Senhor prossegue falando, versículo 32, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Eu quero fazer um parênteses aqui. Se um filho de Deus, uma filha de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ouve poderes na terra afrontarem ao Deus vivo, essa guerra é do Senhor. Esse filho, essa filha de Deus, cheios do Espírito Santo, devem mostrar: Pai, está te afrontando, coloco na tua presença, Senhor, e deixa Deus agir, porque aqui nós vemos que Deus agiu em favor de Israel, de Judá, sim, e de Ezequias, mas não por causa de Ezequias, nem por causa do povo de Judá, porque o povo ainda estava debaixo de juízo, o povo ainda estava sofrendo consequências dos seus pecados. Deus agiu por causa que o seu nome, o seu ser foi afrontado. E olha o que acontece. Impressionante. Deus enviou um anjo. Olha só, eu vou ler aqui 2 Reis 19, versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Mataram-no. O Senhor enviou um anjo. Ezequias orando, clamando, não sabia o que Deus ia fazer. Deus enviou um anjo. O que Deus fez? Deus atacou na terra, por meio de um anjo, exatamente a força na qual Senaqueribe se confiava. Senaqueribe se confiava no poderio militar que ele tinha. Deus matou todos os seus soldados, você entende? Com um anjo, numa noite. Glória ao Cristo ressurreto, por meio de quem todas as coisas nos são dadas. Nossa parte, dirigidos pelo Espírito de Deus, é que façamos aquilo que o Senhor quer que façamos.
A palavra profética é para ser recebida. Os profetas precisam ser discernidos. Nós precisamos orar para que o Senhor não permita o engano. Porque a palavra de Deus fala em 2 Tessalonicenses que aqueles que não amaram a verdade, Deus mesmo envia a eles a operação do erro, para que creiam na mentira. Mas se somos tementes a Deus, nosso Pai, se estamos no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo, nós podemos clamar para que Ele não permita que o engano seja enviado a nós, não permita, Pai, que o engano seja enviado a nós, mas permite-nos acessar os seus profetas que nesses dias estão falando na terra e que nós possamos discerni-los, ouvir a voz do Espírito Santo e ouvir aqueles que o Senhor envia também. Deus enviou um anjo. O ponto é, o povo só viu que ele voltou para a sua terra. O povo de Judá só viu que Senaqueribe voltou para a sua terra. Só viu os corpos mortos. Nós, pelo relato da Escritura, sabemos o que aconteceu. Algo sobrenatural. As pessoas podem até dizer que os soldados assírios morreram porque comeram algo envenenado, sem fazer a conexão entre essas mortes e a intimidação que Senaqueribe lançou contra Israel, porque ele confiava no seu exército. Então Deus não tocou nele primeiro. A primeira ação de Deus foi tocar no que ele confiava, no seu exército. Aos olhos naturais, o povo simplesmente não viu o que aconteceu. Entende? Glória a Deus. Não se sabe como esses anjos atuam, mas pode até mesmo ser uma simples palavra de maldição, a qual pode ser morte. O anjo chega e proclama morte, haja morte, e a morte acontece. Entende? Então, são coisas que não competem a nós, a não ser aquilo que o Senhor quer nos revelar. Quando Ele nos revela, então nós entendemos. Mas quando Ele não nos revela, mantenhamos-nos na nossa posição.